Bom dia pessoal, meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e esse é um vídeo em continuidade aos 3 anteriores, certo? Né? De volta, né? Não, fazer um vídeo longo aqui vai resolver tudo. É muito trouxa mesmo, né? Não, vai virar 3 ou 4 vídeos, tá? Se você não assistiu os primeiros, peça que assista, senão o vídeo não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, por favor, assista os vídeos anteriores, senão esse aqui fica sem sentido nenhum, tá? Retomando, eu tô falando de matriz de risco, como é que você faz para classificar o seu risco, tomar decisões, expliquei como eu faço, classifiquei o risco em dívidas, né, de mais importantes para menos importantes. Primeiro as trabalhistas, depois as bancárias com garantia, depois as fiscais, depois a bancária sem garantia e daí por último as civis, tá? Já expliquei como é que você trabalha as trabalhistas, como é que você trabalha as bancárias com garantia e sem garantia, e agora nós vamos falar sobre as fiscais, certo? Se conseguir falar rápido sobre a civis, senão fica para o próximo vídeo, tá? Então, em terceiro lugar aqui na lista de prioridades, nós temos as dívidas fiscais, tá? Qual que é a consequência imediata de você não pagar uma dívida fiscal? Tá? A dívida fiscal eu estou incluindo os impostos que você declarou e não pagou. Eu estou incluindo os impostos que você não pagou, não declarou e o fisco de algum jeito descobriu sozinho. Tá? E eventual multa, tá? Que nesse momento é importante porque a gente tem muito decreto mandando fechar as coisas. E considerando que você não pode prender um CNPJ, a forma como eles estão fazendo para prender, vamos dizer assim, os CNPJs é aplicando multas com base em decretos que são a maioria inconstitucionais, porque ultrapassam o limite da lei, certo? Não sei se vocês lembram de outros vídeos, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por virtude de lei, tá? No meu entendimento, se um município quer proibir certas atividades de acontecerem, tinha que ser por lei. O prefeito manda para a Câmara aprova, vira lei, aí beleza, tudo bem, até concordo. Agora, via decreto, do jeito que está sendo feito, certo? Isso não é possível. Inclusive, por exemplo, hoje, depois eu vou fazer um vídeo específico, eu recebi aqui um habeas corpus vindo de um colega advogado, certo? Não foi ele que fez, mas ele tomou conhecimento, dando habeas corpus geral, efeito erga omnes para todo mundo contra um decreto da prefeitura que mandava as pessoas ficar em casa contra toque de recolher. Né? Um habeas corpus de uma pessoa, o juiz disse, como eu estou reconhecendo a ilegalidade do decreto, eu dou inclusive efeito erga omnes. A prefeitura não pode aplicar isso para ninguém, certo? Então, existem todas essas dívidas, tá? Eu vou primeiro falar como se a gente não estivesse nessa situação excepcionalíssima, e depois eu vou comentar a situação excepcionalíssima, tá? Então, considerando todas essas dívidas, qual que é a consequência de você ter lançado contra si um débito fiscal, tá? Teoricamente, um débito fiscal ele tem que seguir um processo administrativo. No débito fiscal, no caso das multas, a princípio o processo administrativo tem que seguir a Lei 9.784. O processo administrativo fiscal, especificamente relativo a lançamento de imposto, etc., ele tem um procedimento próprio, que não é a Lei 9.784, tá? A princípio, o que você pode fazer com o trabalho de um advogado? O advogado pode trabalhar lá no processo administrativo fiscal para atrasar o lançamento do débito, tá? Só que uma vez lançado o débito, e no caso de multa esse débito é praticamente imediato, certo? Você já não consegue tirar certidões negativas. Quando você vai pedir porte de armas, tem que ter aquelas certidões negativas que dizem que você não está respondendo um processo? A mesma coisa vale para empresas. As empresas elas precisam, para várias coisas, tirar certidões negativas dizendo que elas não respondem não têm débitos fiscais. É a certidão que diz que você não deve nada para o governo, certo? Por exemplo, empresas de licitações, para ela participar da licitação, ela precisa dessas negativas. E tem muito órgão público que exige essas negativas, está completamente errado. Tem muito órgão público que exige a negativa para te pagar pelo serviço que você já fez, certo? Está completamente errado, vídeo próprio, não vou comentar agora. Então, por isso que no primeiro vídeo eu disse, se você trabalha com licitação, se você precisa de certidão, a dívida fiscal ela é mais importante do que a bancária, porque você está sem certidão, você para de trabalhar, certo? A bancária, conforme o vídeo anterior, tem como trabalhar, certo? Agora, se você é um cara que não precisa de dívida fiscal, você trabalha com comércio, etc, etc, o fato de você ter uma dívida fiscal, ela pode até afetar o teu crédito, entendeu? Mas o banco, ele não é tão assim, né? Tipo, tem inclusive alguns órgãos públicos que mandam o teu nome para protesto e tal, assim. Isso afeta o teu crédito? Afeta, mas, sabe... Porra, tô devendo pro governo, entendeu? Tipo, porra, dever pro governo é praticamente uma obrigação moral do brasileiro, entendeu? Não existe justificativa para essa quantidade de imposto que você paga, entendeu? Sabe, não pagar imposto é obrigação moral de todo brasileiro, é legítima defesa, entendeu? Imposto é roubo, todo mundo sabe disso, entendeu? Então,
Eventualmente pode afetar o seu crédito? Pode, mas tudo se negocia, entendeu? Tem muito banco aí que, tipo, o protesto é do governo. O banco, tipo, velho, vou aumentar um pouco a tua taxa, mas eu te empresto igual, foda-se, entendeu? Então, a dívida fiscal atrapalha? Atrapalha, certo? Alguns mais, alguns menos. O que a gente tem de vantagem de dar calote no governo e fazer a dívida fiscal? A vantagem, uma que eu já falei no vídeo, que, em regra, o incentivo da pessoa que está tocando esse processo, ele é menor, certo? Porque ele tem um salário fixo e normalmente o salário dele não está vinculado ao desempenho do trabalho dele, certo? Tanto assim que, por exemplo, existe uma regra no governo federal, e alguns governos municipais, alguns governos estaduais têm a mesma regra, que é o seguinte: se a dívida não for maior para o governo federal 20 mil reais, não cobra. Simplesmente não cobra. Entendeu? Tem a dívida, eles não te dão a certidão, mas eles não entram com o processo para te cobrar. Entendeu? Por quê? Porque o salário do servidor que vai tocar esse processo é maior do que isso. Se o cara trabalhar, tipo, o equivalente a um mês só no teu processo, o salário dele é maior do que a dívida que você tem. Certo? Então, existem vários governos onde, dependendo do valor da dívida, nem cobra judicialmente. Entendeu? Eles fazem as cobranças administrativas, te negam certidão, alguns protestam a dívida, certo? Te negam algumas coisas em função de você ter a certidão, mas entrar na justiça eles não entram. Se a tua dívida ficar em 20 mil reais em 5 anos, prescreve e dane-se, entendeu? Não é cobrado, certo? Aí tem a outra questão de que os incentivos para quem cobra, a dívida é maior de 20 mil reais, eles vão entrar com execução. Eles não tocam o processo com tanto afinco quanto alguém que a remuneração está vinculada ao recebimento, certo? Não é tocado com tanto afinco, não. Né? Até um cara comentou, tem uma prefeitura lá que os caras tocam mesmo. Então, sim, porque provavelmente é um escritório contratado para tocar o processo, a exemplo do banco. E daí o contrato que o escritório tem com a prefeitura, não o servidor público que está tocando esse contrato no escritório particular, está vinculado ao recebimento, tá? Isso é comum em prefeituras. Eles contratam escritórios ou contratam um advogado que parte da remuneração é vinculada a esse tipo de coisa, tá? Esfera estadual, esfera federal com certeza vai ser um procurador que vai tocar isso daí, e estadual em geral também é procurador, com salário fixo, sem vinculação ao rendimento, e daí, sem contar que isso vai para as varas da fazenda que são abarrotadas de coisa, entendeu? Até o juiz demora, nem sempre por culpa dele, nem sempre por culpa do servidor, mas assim, é fato. A quantidade de processos é muito maior, né? E você é só um CNPJ lá, entendeu? Né? As ferramentas que eles têm acesso também são menores, entendeu? O banco tem um sistema lá, ele bota o CPF, parece a tua vida inteira, entendeu? Não existe sigilo em relação ao banco, entendeu? Essa ferramenta o servidor lá da Receita não tem, entendeu? Ele tem que pedir ofício para o juiz, em geral eles mandam ofício para o banco para ter essa informação, entendeu? Então, efetivamente a dívida fiscal demora mais e muito provavelmente, em relação à pandemia, vai sair refis. O que é o refis? O refis é quando a fazenda ela troca a prescrição por mais prazo e parcelamento, tá? Então o que acontece? Se a fazenda não conseguir te cobrar em 5 anos, a tua dívida prescreve, some, não cobra mais, né? Ela é perdoada, vamos dizer assim, certo? Então a fazenda fica tentando te cobrar, com aquele afinco lá de quem recebe o salário todo dia 5, fazendo ou não fazendo, entendeu? E de vez em quando a fazenda diz assim, olha devedores, é o seguinte, eu vou fazer um parcelamento aqui. Você vem aqui, a gente parcela para você, dá um desconto se você pagar à vista, etc, etc, etc. E a gente faz esse parcelamento para você e você pode pagar a partir daqui, né, em suaves parcelas. Tem parcelamento, tem refis aí que faz até 120 vezes e tal. Em geral, para microempresa, a parcela mínima é R$500, para empresas maiores é R$1.000, né, para pessoa física a parcela mínima é R$100. É o que costumariamente tem no refis. Se eu não me engano, o governo Bolsonaro aprovou uma lei de um refis permanente, entendeu? Que tem uma regra lá que, se você quiser ter uma dívida que aderir, adere, né? Eu lá paguei uma dívida que eu tinha lá, com 50% de desconto lá, à vista, 50% de desconto. Maravilha, era o que eu estava esperando. Saiu a lei lá, pá, paguei, não devo mais nada para o fisco, né? Espero o senhor Bolsonaro que tenha gasto todo esse dinheiro em bala de borracha para dar no lombo de baderneiro que fica invadindo a Assembleia para preservar seus privilégios, tá? O meu conforto de ter dado esse dinheiro pro governo, que não foi pouco dinheiro, entendeu? É saber que provavelmente foi gasto em bala de borracha e gás lacrimogêneo para dar no lombo de baderneiro que, para preservar privilégio, invade a Assembleia, né? E daí fica, não, mas eles estão lutando por seus direitos. Ótimo. Afinal de contas, a gente paga a polícia para sentar borracha em baderneiro, em vagabundo mesmo, né? Se fosse para fazer carinho, a gente dava dinheiro pro puteiro. Continuando a argumentação aqui, certo? A dívida fiscal, tá? Se você contratar um advogado para te fazer uma assessoria, ela é plenamente
trabalhável, plenamente atendível, plenamente, agora não fugiu a palavra que eu estou tentando colocar, mas ela é plenamente controlável, entendeu? Dever para o governo é fácil, certo? É fácil, é tranquilo, você só precisa de um advogado que te oriente sobre os cuidados que você tem. Então, eu tenho alguns clientes que devem para o governo, não é pouco dinheiro que eles devem, não, entendeu? E o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando essa dívida enquanto ele não tem condições de pagar, e a gente está avaliando se a gente realmente vai pagar, certo? Muito provavelmente algumas dívidas lá, por exemplo, a minha consideração é que é impagável, vale mais a pena simplesmente dar o calote, abandonar o CNPJ, esperar prescrever, e daí depois a gente vê o que a gente faz, certo? São dívidas que não estão atrapalhando ele nesse momento, tá? A gente tem como contornar isso, se consultar o advogado ele vai te dar várias opções. Qual que é o cuidado que você tem que ter? Por que você precisa do advogado? Porque a dívida fiscal, ela é vinculada ao CNPJ. Tá? E ela permanece vinculada ao CNPJ enquanto o processo não constatar que você fez o encerramento indevido da empresa. Ou seja, você pode dever para o governo, você pode não ter dinheiro para pagar o governo, certo? Você só não pode abandonar o CNPJ e abandonar o processo. Se você fizer isso, isso se chama encerramento irregular da empresa, certo? Se você encerrar irregularmente a empresa, as dívidas fiscais passam para a pessoa física dos sócios, certo? E daí é desvantajoso, porque daí, do mesmo jeito que a dívida bancária, que passa do sócio para a nova empresa, certo? As fiscais também passam do sócio para a nova empresa, certo? Mesmo que de forma indireta, tá? Então o que você precisa fazer para ficar devendo para o fisco? Você precisa manter a empresa viva, certo? Como é que você mantém a empresa viva? Olha, fugiu um certo tempo do oficial de justiça para não ser intimado? Sim, fugiu um certo tempo do oficial de justiça para não ser intimado, tá? Não abuse disso, certo? Como é que eu, por exemplo, estou trabalhando a dívida da cliente? Já localizou o processo, né? Não foi citado, ninguém sabe do processo, certo? Olhei o processo lá, saiu a intimação pro endereço dela. O oficial de justiça não foi atendido, certo? A primeira vez. Aí eles tentaram localizar para outros endereços, não localizaram, mandaram para o mesmo endereço, certo? Aí eu avisei para a cliente, receba a intimação, certo? Receba a intimação. Porque 2 vezes no mesmo endereço, já é sinal de que você fechou a empresa indevidamente. Aí recebeu, o oficial de justiça tomou café, né, etc. Falou, pois é, nós estamos enfrentando por um período ruim, tá difícil e tal, não sei o que, né. Recebeu, veio a intimação no processo, procuração lá, ofereceu um acordo ridículo, sem nenhum cabimento, tirado da bunda, entendeu? Mas ofereceu um acordo. Falei, olha, a gente pode pagar R$100 por mês, né? E é isso aí que dá para fazer, entendeu? Mas ofereci o acordo. Tem como o juiz dizer, não, a empresa foi encerrada irregularmente? Não tem. Tem advogado nomeado, inclusive ofereceu o acordo. O acordo é ridículo? É. Mas ofereceu o acordo? Ofereceu. Tá irregular a empresa? Não, não tá. Ela tá aberta, certo? Aí a Fazenda disse que não podia aceitar o acordo, que tinha que ir lá Aí pedi marcação de audiência de conciliação e tal. Só nessa petição que eu fiz, passou 6 meses. 6 meses. Pro meu acordo ridículo, que eu sabia que eles não iam aceitar, certo? 6 meses o acordo, aí o juiz, a Fazenda disse, não dá para aceitar e não quero audiência de conciliação, porque não tem acordo, porque isso daí ela tem que procurar a procuradoria lá. Até falei para a cliente, procure a procuradoria. A gente já tinha procurado a procuradoria, mas a procuradoria não fazia parcelamento porque é uma multa, não é débito fiscal. Sabe Deus, né? Enfim, o credor faz o que quer, certo? E daí agora saiu uma intimação, né? Eu vi que a Fazenda pediu, olha, eu quero que tente localizar bens, e se não localizar bens, certifique o oficial de justiça se a empresa está realmente em atividade, certo? Então o que eu já orientei para o cliente? Falei, olha, vai vir o oficial de justiça, ele vai fazer perguntas tentando certificar que a tua empresa está sem atividade, tá? Eu já tinha orientado para ele, faz uns anúncios, finge que está em atividade, entendeu? Por quê? Porque enquanto estiver em atividade, você não é obrigado a faturar, você é obrigado a tentar faturar, entendeu? Você não pode abandonar a empresa. Então eu falei pra ela, mantém aí, né? Tem você como funcionário aí, tá tocando o negócio, tá tentando conseguir cliente, né? Mas qual que é a nossa justificativa? A nossa justificativa é que a empresa trabalhava com licitação. Como eles tiraram a nossa certidão, a gente tá tentando vender no particular, mas vendendo no particular a gente não sabe. A gente não sabe fazer, porque a gente só trabalhava com licitação. Inclusive, daí nós vamos propor de volta o acordo, pedindo pra eles darem uma certidão positiva com efeito negativo pra gente poder voltar a licitar, né? Pode o juiz dizer que a empresa foi encerrada em ser irregular e passar direto para o professor do sócio? Não pode. Então, enfim, tem como trabalhar essa dívida. Então, chegando se aproximando do final do vídeo em relação à situação que não é específica da nossa situação agora. Essa dívida vale mais a pena dever do que as outras duas? Vale. Então, se você tem as 3 potencialidades, antes de você mandar alguém embora, antes de você dar calote no banco, dê calote no governo. Dê calote no governo.
Né? Contrata um advogado, fecha contrato de assessoria mensal com eles, contrato de assessorias mensais para o advogado que trabalha com isso. Eles não são caros, entendeu? Não vai te pesar em nada. Perto de você, do que você vai se ferrar deixando isso daí ficar o léu, entendeu? Você vai gastar com o advogado, não é nada, nada, absolutamente nada. Tá? Irrelevante, certo? E o advogado vai enrolar isso para você, capaz até de você não pagar nunca e tornar uma prática usual da sua empresa dar calote no governo, tá? Dar calote no governo é belo e moral, mesmo no governo Bolsonaro, belo e moral, belo e moral. Posto é roubo, meu amigo. Dar calote no governo faz parte do jogo. As grandes empresas fazem isso, certo? Então faça, tá? Se você não faz, mesmo que não fosse tempo de crise, tá? É belo e moral fazer, certo? Procure um advogado, ele vai lhe ensinar a fazer. Tá? E existem N formas de planejamento tributário e tal, que você dá calote sem dar calote, tá? Enfim, tá? Dentro da sua matriz de risco, a dívida fiscal, ela fica mais para cá. Ela pode ter um valor elevado, mas o risco de você efetivamente pagar, ela fica mais no meio, tá? Com o advogado, a dívida fiscal dificilmente entra no vermelho. Normalmente ela vai estar no amarelo. Ela é vermelho para quem precisa de certidão. Para quem não precisa, ela fica no amarelo, no máximo no laranja, tá? Então, essa é a classificação da dívida fiscal, tá? Adentrando à questão específica que nós temos agora, tá? O que a gente tem? A gente tem risco de multa na pessoa jurídica e a gente tem risco de acusações criminais na pessoa física, tá? Essas multas, elas podem ser anuladas posteriormente, tá? Não estou dizendo que é certeza, estou dizendo que tem espaço para anular. Por quê? Porque o limite do poder sancionador do órgão público é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tá? Então, o que isso quer dizer? Uma multa, ela só pode ser aplicada e ela só pode ter validade desde que ela seja suficiente e necessária para o fim que se pretende atingir com ela. É por isso que, por exemplo, o Código de Trânsito prevê que o prazo para você receber uma notificação de multa de trânsito é 30 dias. Por quê? Porque o argumento é o seguinte, a multa de trânsito tem como objetivo o caráter pedagógico. É para você aprender que não pode passar no sinal vermelho, não pode estacionar onde é proibido e não pode dirigir bêbado. O caráter da multa é pedagógico, certo? É para você aprender que não pode. Ótimo. Você passou no sinal vermelho, você vai receber a multa daqui a 6 meses. Vai ter algum efeito pedagógico? Nenhum. Você nem lembra mais que você passou no sinal vermelho, entendeu? A multa de trânsito, ela só tem efeito pedagógico, ela só tem caráter, se você receber ela imediatamente após você cometer a infração, entendeu? Você recebeu a multa de que você estacionou em local proibido 6 meses depois que você estacionou, ela não atinge o fim declarado, que é o caráter pedagógico, né? Que é você lembrar, puta, ali não podia parar, ali é proibido, entendeu? Então, por isso que a legislação de trânsito prevê que se a multa não chegar para você em 30 dias, ela não vale. Pura e simplesmente, porque a limitação do poder de punir do Estado é atingir o fim pedagógico. Mais do que 30 dias você frustra o fim pedagógico, então a multa perde a razão de ser. De igual medida, essas medidas restritivas, elas são para proteção da população e proteção, inclusive, dos seus trabalhadores, etc, etc. Ora, se você consegue operar sem colocar as pessoas em risco, se você consegue tomar medidas mitigadoras que impeçam o risco, certo? Automaticamente a multa que você sofreu, ela não é razoável nem proporcional, porque o objetivo da multa é impedir que as pessoas sofram infecção. Se a sua atividade não permite infecção, certo? Você ser fechado é irrazoável e desproporcional, e você ser multado porque você está aberto é irrazoável e desproporcional. Exemplo, né? Os escritórios de advocacia não são considerados atividades essenciais, certo? O meu escritório, eles teoricamente têm que ficar fechado pelo decreto. Mas veja bem, ó, quem que trabalha no meu escritório? Eu. Eu trabalho fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Tá? A mesma coisa. Tá? A diferença é que lá eu tenho mais equipamento. Quem que trabalha comigo? É a minha esposa, certo? Eu infeccionar ela no escritório, tem diferença entre eu infeccionar ela em casa? Não tem diferença nenhuma. A gente tá no escritório, tá colocando ela em mais risco do que ela tá morando em casa comigo? Não. Certo? Se eu for lá trabalhar, abrir um escritório sem atendimento ao público, continuo no atendimento remoto, mas lá no escritório, certo? E vier um fiscal e me multar, o fundamento da multa é o fato do meu escritório estar aberto e colocar pessoas em risco. Isso é fato? Isso é fato evidente? Eu consigo provar na justiça que eu estar com o escritório aberto, eu não estou colocando ninguém em risco? Eu coloco. A motivação da multa perde o fundamento? Perde. Aplicado corretamente a lei, eu conseguiria anular essa multa? Conseguiria. Certo? Então, na sua matriz de risco, tá, você tem que colocar essa possibilidade. Será que eu abri, mas abri de uma forma onde eu coloco a minha atividade sem
estar presente o risco, isso pode colocar tornar a multa ilegal, tá? Então, dentro dessa visão do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, você tem duas opções. Você pode meter a cara, correr o risco, né? E daí depois contratar um advogado para provar na justiça que o fundamento da aplicação da penalidade de multa não está presente. Ou você pode, na medida da prevenção, buscar um advogado para através, quem sabe, até de um laudo médico, né? Contrata lá um técnico em segurança do trabalho, apresenta um PPA, que é um planejamento profissional, PPP, PPA, não lembro. Eles têm os nomes lá deles. É um planejamento que você faz de mitigação de risco, entendeu? E daí adota as medidas de mitigação de risco, certo? E daí vai a juízo e diz assim, ó, excelência, apesar da minha atividade estar proibida teoricamente pelo decreto, faz uma argumentação de por que o decreto é ilegal, porque deveria ter sido aprovado por lei, certo? E daí, em seguida, apresenta o trabalho feito pelo médico de segurança do trabalho, diz, olha, o médico de segurança do trabalho está atestando que o motivo do decreto, que é o risco de contaminação, ele não está presente aqui. E daí eu quero uma liminar para eu abrir o processo. Ou alternativamente, você toma essas medidas, pede lá um laudo de segurança do trabalho, gasta um pouco com isso, entendeu? E mete a cara, e daí usa esse laudo depois para tentar contestar a dívida, tá? Por quê? Porque essa multa, ela pode depois ser contestada em juízo utilizando esses fundamentos, certo? Mas mais uma vez, isso não é uma situação que vai estar no verde no risco, certo? Quanto mais medidas se você simplesmente meter a cara, você está lá no laranja, no risco, porque daí você vai ter que contratar um advogado que vai tentar fazer uma argumentação, não é certeza que essa argumentação vai ser aceita, né? Mas que não é uma argumentação completamente maluca, não é. Se o juiz tiver um pouco de conhecimento de direito administrativo, muito provavelmente ele pode ou afastar completamente a multa, ou até reduzir a multa, considerando a proporcionalidade entre o seu negócio e efetivamente o risco que você está oferecendo, tá? Então, gente, dessa parte fiscal é isso. É uma dívida que dá para trabalhar, é uma dívida que dá para calotear, entendeu? E, nesse momento específico, a aplicação das multas é bastante questionável, desde que você não coloque em risco as pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho um bar que enche de gente, os caras bebem e ficam se lambendo. Aí não vai dar para você abrir, né? Aí fica difícil, né? Que medida mitigadora que você vai tomar nesse teu negócio? Não tem nenhuma. Agora, existem vários negócios onde você consegue as medidas mitigadoras, né? Inclusive grandes empresas aí têm conseguido liminares porque eles estão colocando medidas mitigadoras que protegem tanto o usuário quanto os funcionários e daí consegue com liminar abrir aí, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou falar das dívidas civis e as medidas, como é que essas dívidas entram na sua matriz de risco.